Boa noite. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Eu sou Manuel Messias da Silva, meu professor orientador Rogério Santos Marques, e o tema da minha pesquisa é a gestão de pessoas no serviço público, comportamento organizacional com foco em motivação, um estudo de caso. Bem, o tema da minha pesquisa está centralizado em duas instituições da rede pública estadual de Minas Gerais. A Escola Estadual Antônio Ortiga, de ensino fundamental e médio, e o Centro Educacional do Carinhanha, que faz parte da Fundação Educacional Caio Martins. Por que esse tema? Bom, esse tema surgiu da minha vivência como pesquisador, acadêmico de administração pública, e, consequentemente, como profissional do setor público estadual há mais de 20 anos. A importância desse tema deveu-se à observância prática da vivência dos funcionários públicos das duas instituições pesquisadas nos seus respectivos ambientes de trabalho, que, ora, apresentam desmotivado no exercício da profissão. E é com esse olhar voltado para a motivação que essa pesquisa se desenvolveu, tendo como foco, é claro, o ser humano, que é a peça fundamental das empresas do século XXI. O problema da minha pesquisa é como se dá o comportamento organizacional da Escola Estadual Antônio Ortiga e do Centro Educacional do Carinhanha com foco na motivação. Bem, para justificar esse tema, identificados os fatores que vêm gerando essa insatisfação na equipe, será possível adotar medidas para alterar este quadro, minimizando o alto índice de absenteísmo, conflitos interpessoais, melhoria significativa nos processos do trabalho, com melhor aproveitamento do tempo, identificação da função de cada funcionário e as tarefas pertinentes a cada um, melhoria na comunicação interna e, consequentemente, melhoria no atendimento ao cliente final. Bom, os objetivos da minha pesquisa, com o objetivo geral é analisar os fatores que mais influenciam a motivação e a satisfação dos servidores públicos das duas entidades pesquisadas e que comprometem a qualidade dos serviços por eles prestados, identificando e apresentando os fatores que mais geram motivação entre eles. Os objetivos específicos são 4. Primeiro, aprofundar as referências teóricas em gestão de pessoas na organização pública, motivação nas organizações e comprometimento e comportamento organizacional. O 2 é descrever teoricamente como a introdução da gestão de pessoas no serviço público pode contribuir para a transformação desta no sentido de desburocratização e melhoria do trabalho e atendimento a cidadãos. O terceiro objetivo, introduzir debates a respeito da inovação, comportamento e motivação do trabalho nas organizações públicas estaduais. E, por fim, relatar alguns fatores organizacionais que contribuem para a insatisfação dos funcionários públicos das referidas entidades e que comprometem a qualidade dos serviços por eles prestados, identificando e apresentando os fatores que mais geram motivação entre eles. A hipótese desse trabalho é: os profissionais nas empresas públicas estaduais encontram-se desmotivados principalmente pelos fatores burocracia do Estado, sobrecarga de trabalho e a desvalorização profissional. A metodologia utilizada, no que concerne aos aspectos metodológicos, recorreu-se à pesquisa de cunho exploratório descritivo, ou seja, uma pesquisa com o intuito de subsidiar as análises de estudo de caso que foram realizadas a partir da percepção dos servidores. Então, mediante o problema dessa pesquisa, foi eleita a técnica de estudo de caso, o instrumento de coleta de dados para a construção do diagnóstico. Foram feitas as observações, questionários e entrevistas semi-estruturadas para os gestores e uma amostra significativa dos funcionários, diagnóstico organizacional e análise de documentos das empresas, além da própria análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças do ambiente interno e externo. Abordou-se, ademais, ao longo do trabalho, as teorias da motivação, na gestão pública, a administração de recursos humanos, ou gestão de pessoas, o homem e a relação com o trabalho,
fatores higiênicos e motivacionais, dentre outros. Bom, o desenvolvimento da minha pesquisa se deu em 2 capítulos. O primeiro capítulo enfoca a teoria da motivação na gestão pública, onde foi feita uma revisão bibliográfica das questões relacionadas à gestão de pessoas, com foco na motivação, discorrendo sobre os conceitos que norteiam o entendimento do tema e do problema pesquisado. Capítulo 2, falou-se sobre o Centro Educacional do Carinhanha e a Escola Estadual Antônio Ortiga, que são as organizações pesquisadas. Aí discorreu-se sobre a problemática da motivação, abordando os aspectos técnicos que mais envolve as 2 empresas. Ou seja, a análise e a apresentação dos resultados, enfocando os indicadores de desempenho e as tomadas de decisões, bem como as considerações a respeito da pesquisa e as recomendações para os trabalhos futuros e a conclusão. Com relação ao capítulo 1, ele vem nos dizer que o setor público no Brasil ainda segue o modelo de gerenciamento. É claro que, no entanto, esse modelo está começando a se redirecionar seu foco, ou seja, saindo da burocracia, estruturas e sistemas organizacionais para uma mudança de práticas e padrões de ação. É claro que esses padrões de ações têm tudo a ver com as pessoas e com a capacitação nessa era em que vivemos, onde se destaca especialmente as organizações do setor privado, o valor do conhecimento e da competência individual e organizacional. Um dos referenciais teóricos da minha pesquisa o Sandro Trescastro Berg, ele vem dizer que o termo gestão pode ser compreendido como sinônimo de administração. Dessa forma, propõe-se demonstrar não somente a necessidade, mas a viabilidade de promover transformações substanciais na gestão de pessoas das organizações públicas, com reflexos sobre as demais áreas da administração. Um outro referencial, o Chiavenato, ele vem nos dizer sobre as características organizacionais, onde elas influenciam no comportamento dos indivíduos e vice-versa. Ou seja, as organizações são influenciadas pela maneira de pensar e sentir dos seus participantes. Dessa forma, é claro, ressalta-se a importância que a capacidade e a motivação dos funcionários têm sobre a qualidade de prestação de seus serviços. Ele vem afirmar que os colaboradores devem ser respeitados, ser responsáveis, ter envolvimento, ter direitos e deveres, bem como um ambiente de trabalho deve gerar felicidade, prazer, para favorecer o maior desempenho no trabalho produtivo com esses funcionários, numa constante busca do aprimoramento, é claro, e, consequentemente, aperfeiçoamento das atividades profissionais. Stephen Robbins, um outro referencial da minha pesquisa, ele mostra que, para gerir uma empresa, é mais que possuir conhecimentos técnicos e teóricos. Ou seja, na verdade, para desempenhar uma gestão eficaz, o gestor ou o coordenador das empresas públicas, é necessário saber lidar com a ferramenta mais importante da engrenagem das empresas, que é o ser humano. Com relação à hierarquia da necessidade de Abraham Maslow, um outro referencial da minha pesquisa, ele fala, num dos seus modelos lá de estudo da ciência do comportamento humano, que à medida que as necessidades mais primitivas do ser humano, ou seja, as fisiológicas de segurança, como, por exemplo, o alimento, o abrigo, a proteção, vão sendo satisfeitas, outras mais complexas vão tomando seu lugar, ou seja, necessidades sociais de proximidade, de relacionamento com outras pessoas, e no nível mais elevado, a necessidade de estima, de reconhecimento por aquilo que fazemos. Ele afirma que, finalmente, existe dentro de cada um de nós a necessidade de autorrealização. O que seria isso? Um sentimento interior de realização do seu próprio potencial. Dessa forma, o moderno gestor de pessoas agrega valor, aprende continuamente, busca ser líder sem ser egoísta ou egocêntrico, se faz respeitar sem precisar dominar as pessoas, ele partilha seu conhecimento, suas experiências, tem prazer naquilo que faz, ousadia é sua marca, ele age rapidamente com conhecimento de causa, e se não tem, busca. É aquela pessoa que não tem medo de outros profissionais igualmente qualificados. E, acima de tudo, ele é ético mesmo. Bom, dessa forma, o grande desafio do gestor público
dos recursos humanos, é a disseminação da cultura de planejamento integrado ao planejamento estratégico de governo em todas as instituições governamentais. Sobre o capítulo 2, enfoca as duas instituições de pesquisa, onde o Centro Educacional do Carinhanha é uma entidade criada em 1953, né, para atender os filhos das famílias de colonos da região, pessoas carentes, né, e esse processo identitário fez surgir uma grande comunidade em torno da escola, o que futuramente, né, gerou um município que hoje é chamado de Juvenília. É uma unidade mantida pela Fundação Educacional Caio Martins, que tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público, prazo e duração indeterminada, sua sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vincula-se à SEDESE, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A outra instituição de pesquisa, que podemos dizer que é uma filha do Centro Educacional do Carinhanha, a Escola Estadual Antônio Ortiga, de ensino fundamental e médio, né, tem uma filosofia humanista e a missão maior é a formação integral do indivíduo, né, no sentido de prepará-lo para o mundo. Essa escola não é o lugar de se responder acertadamente as perguntas que o professor faz, mas, acima de tudo, o lugar de aprender, a perguntar sobre os mistérios do mundo, um lugar onde se compreende, né, o aluno numa visão holística. As decisões nas organizações pesquisadas, elas são tomadas por consenso. A pesquisa mostra que o estilo de liderança observado, né, com os dois líderes das instituições é uma liderança democrática, pois eles solicitam a opinião e procuram o consenso. As organizações administram a relação com os usuários beneficiados administrativamente dentro das legalidades atuais. Os resultados alcançados da minha pesquisa foram o seguinte. Quanto aos dados sobre os fatores higiênicos, observou-se que, no tocante à estrutura e ambiente físico nas organizações, a maioria dos funcionários estão satisfeitos com o ambiente físico e equipamentos. Eles acham a política salarial muito injusta, pois o salário deveria ser melhor e que o Estado deveria oferecer mais benefício. A maioria considera seu salário inadequado à responsabilidade de seu cargo e considerando seu alto grau de formação. Deveriam ser mais valorizados. Quanto ao relacionamento servidor-gestor, a pesquisa mostra que todos os funcionários mantêm uma boa relação com seu coordenador-gestor, dentro e fora das organizações. E quanto ao relacionamento servidor-servidor, a pesquisa também mostra que não há total cooperação entre o seu grupo de trabalho nas organizações. Quanto ao crescimento profissional, percebeu-se que os funcionários, em suma, veem que o Estado não oferece oportunidades para seu crescimento pessoal e profissional. Eles se sentem insatisfeitos com relação às oportunidades de crescimento pessoal e profissional oferecidos pelo Estado. Quanto aos fatores motivacionais, observou-se que em relação à imagem da divisão das organizações, todos os funcionários consideram o setor um bom lugar para trabalhar. Quanto às responsabilidades, a maioria dos servidores não se sentem encorajados a tomar decisões e assumir novas responsabilidades. Comprometimento, percebeu-se que uma minoria se sente comprometido com os objetivos e missão do trabalho. E, com relação à comunicação interna, a pesquisa mostra que é eficiente e os objetivos e a missão do trabalho são claros. Porém, há dificuldades de locomoção na parte interna do Centro Educacional do Carinhanha. Conclusão. O trabalho conclui dizendo que a sobrecarga de trabalhos, a burocracia do Estado, a política salarial, os salários, as oportunidades de crescimentos profissionais e treinamento, que são os fatores higiênicos que mais interferem na satisfação dos trabalhadores, enquanto a valorização, comunicação, comprometimento, reconhecimento, oportunidade de crescimento e o futuro profissional em permanecer no Estado são os fatores motivacionais. Então, isso veio confirmar a minha hipótese no início do meu trabalho. Obrigado.